Ele nasceu em Corumbá de Goiás. Ainda jovem, foi para o Rio de Janeiro estudar Direito. Acabou migrando para o jornalismo, onde trabalhou em grandes veículos de imprensa. Mas foi na literatura que ele se realizou. Eu falo de José J. Veiga, que publicou o primeiro livro aos 44 anos. A partir daí, foi uma carreira consagrada de muitos prêmios. Para contar sobre a carreira deste goiano, traduzido em pelo menos 8 idiomas, convidamos um dos grandes amigos de José J. Veiga, o jornalista, escritor e professor Luiz de Aquino. Olá, um prazer ter você aqui com a gente, Luiz. Meu, uma alegria muito grande para falar do nosso grande contista, né, e romancista, o goiano que mais atravessou o Atlântico e outras fronteiras. Luiz de Aquino Alves Neto é geógrafo, jornalista, escritor e responsável pelo acervo de José J. Veiga, instalado no prédio do SESC, no centro da capital. É membro da União Brasileira dos Escritores, seção de Goiás e da Academia Goiana de Letras. Aquino, José J. Veiga foi para o Rio de Janeiro ainda novo para estudar Direito, saiu daqui com 20 anos de idade. Como é que foi a saída dele para o Rio? Ele foi junto com um amigo, o Glauco Baiocchi, né? E ele me contou certa ocasião, eu achei essa passagem tão bonita, eles fizeram um especial, que era fretar um carro, né? Para levá-los até a ponta da linha, Leopoldo de Bulhões. Para pegar o trem. Para pegar o trem. A estrada era Goiás, Leopoldo de Bulhões, e passava um pouco além do Rio Meia Ponte, né? Tudo mato. E passando por ali, ele me contando, o chofer nos mostrou a poeira, 1935, hein? A poeira que se levantava, assim, ó, é aqui que estão construindo a nova capital. Ainda não se falava o nome, né? Goiânia. Olha que interessante, isso então em 1935. 35. É. Tá. E ele é de Corumbá de Goiás, nasceu no mesmo ano de outro grande escritor goiano. Na mesma cidadezinha? Na mesma cidadezinha, Bernardo Ellis. Ele é 2 de fevereiro, Bernardo 15 de novembro. E eles tinham amizade, eles se relacionavam? Não. O jeito que você falou não, eu entendi que eles não se davam bem. Parece que não tiveram nenhuma proximidade pelo seguinte, certa vez o Zé Mendonça perguntou... José Mendonça Teles perguntou ao Bernardo, quando foi que a sua infância encontrou com a infância do Veiga em Corumbá? Ele respondeu assim, nunca não, porque ele morava na rua de baixo. Depois eu constatei as moradas, era a mesma quadra, o Bernardo na rua de cima ali, e o Zé numa casa, na mesma quadra, quase fazendo divisa com o quintal dele, na rua de baixo, a rua de baixo é aquela da igreja, certo? À frente da igreja Nossa Senhora da Penha. E, noutra ocasião, foi o Isanulfo Cordeiro que teria perguntado ao próprio José, você e o Bernardo foram amigos da infância? Assim, não, a mãe dele não deixava ele brincar com o menino pobre. Ah, então a história... Mas isso é bem típico da cidade interior, né? A rua de cima, a rua de baixo, o menino rico com o menino pobre, aquelas distâncias, né? Não se misturavam, né? Voltando para o Rio de Janeiro, ele foi locutor de rádio antes de trabalhar em jornais? Sim, se não me engano, ele estava numa chamada Rádio Guanabara, não sei qual é essa rádio hoje. Me parece que depois foi Rádio Tamoio, não tenho certeza, que as rádios mudaram o nome. Aqui mesmo nós tivemos, né? A Rádio Clube de Goiânia já mudou várias vezes. Sim, outro nome. Então houve um concurso da BBC queriam lá um locutor de língua portuguesa. E eles gostavam muito do sotaque brasileiro para a rádio, sabe? Naquela ocasião, o radialista tinha que ter um sotaque neutro. E a musicalidade brasileira era mais preferida pelos estrangeiros do que a musicalidade da fala portuguesa. Da Lusitana, então vieram buscar um locutor no Brasil e ele foi classificado em primeiro lugar. Passou 5 anos na BBC. Aí ele ficou em Londres. Em Londres. E foi durante a guerra? A guerra terminada, né? 45 a guerra acabou, foi nessa ocasião que ele foi. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro, trabalhou alguns jornais, na imprensa. Voltou em 1950 para o Rio de Janeiro. Foi quando ele conheceu a mulher dele, ela era bibliotecária na Biblioteca Nacional e ia lá pegar livros. Começaram a flertar e acontece uma coincidência engraçada. Isso é muito bonito em vida de escritor, sabe, essas ocorrências. E ela nos contou o seguinte, que ele chegava lá para pegar livro e tal, os dois trocavam uns olhares e um belo dia ela publicou um anúncio, ele chegou de Londres, olhando os anúncios lá
para procurar um apartamento para alugar e achou um assim, procuro pessoa para dividir um apartamento. Quando ele bateu na porta, era a própria moça da biblioteca. E foram 50 anos quase juntos, 49 anos para ser preciso. Ele morreu numa data para mim inesquecível, que era 19 de setembro de 99, era aniversário da minha mãe. Eu tinha chegado de Caldas, né? Fui passar o aniversário lá com a minha velhinha. Aí o telefone tocou, era o sobrinho dele para me informar a morte do tio. No dia seguinte à noite, novo telefonema dele, minha tia quer falar contigo. A dona Cléria veio, Luiz, o José deixou um recado para você. E qual? Ele disse que não quer ser esquecido e é para você pegar aqui o acervo literário dele, levar para Goiás e instalar isso à sua vontade. Me deixaram muito à vontade. Antes de falar do acervo, até para o nosso telespectador compreender melhor, como é que surgiu a amizade entre vocês a ponto dele confiar seu acervo, o acervo dele para você? Eu cheguei a Pirenópolis, como era muito comum eu ir para Pirenópolis em finais de semana, que é a terra do meu pai, tinha meus primos e tal, e aquela gostosura que é uma cidade histórica, né? A gente tem esses privilégios em Goiás e Minas. E meu primo me disse, olha, você queria conhecer Zé Veiga? Para nós lá ele era só o Zé Veiga, né? O J só entra como nome literário. E ele está aí, está passando as férias, está lá no Dona Geni, vamos lá? Falei, vamos, chegamos lá. Ele nos atendeu, aquela timidez, aquela coisa, e eu, sem graça, quis justificar a sua desculpa. Eu vim aqui incomodar, né, amanhã do senhor e tal, mas é que eu também estou querendo lançar um livro de contos, queria conversar com ele. Ah, você é escritor? Levantou rápido. Eu levei um susto, né? Ele me chamou de escritor, que é isso, né? E veio com um livro, Cavalinhos de Platyplantos, e autografou para mim. E nessa ocasião mesmo já pedi o endereço dele, depois escrevi, mandei meu livro quando ficou pronto, ele mandou uma cartinha bonita e ficou aquela coisa. Bom, ocorre que nesse mesmo dia o prefeito de Pirenópolis era o Altamir Mendonça, Zezico Mendonça. Ele me disse, olha, eu vou fazer um churrasco para o Zé Veiga lá na fazenda, você mais Luiz Antônio vão para lá para tocar um pouco para ele gosta também, aquela voz bonita, ele cantava com a gente, aquela coisa. Quando nós saímos da fazenda, chegando perto chegando em Pirenópolis, eu vim na frente para poder controlar a velocidade dele, que ele tinha bebido, acostumado, sem costume com a estrada. E ele buzinou, parei, o que foi? Vocês não vão dormir não, né? Devia ser umas 11 horas da noite. Falei, não, nós vamos tomar alguma coisa por aí e talvez fazer uma serenata. É isso que eu estou procurando. Aí o prefeito tinha dado para ele uma garrafa de pinga, ele já botou a garrafa de pinga na roda. Eu sei que quando o dia amanheceu, a garrafa de pinga já estava zerada e a gente já tinha tocado 1000 pelas ruas afora, né? Isso significa que ele nunca perdeu a identidade com Goiás, apesar de ter passado a maior parte da vida fora? Não perdeu. Quem lê a obra dele percebe que os cenários dele são cenários de Pirenópolis e Corumbá, principalmente. Eu, inclusive, para a nossa entrevista, eu estou relendo, né, a terceira vez que eu leio A Hora dos Ruminantes, uma obra magistral. E a gente está vivendo, né, Horas de Ruminantes de novo? Exatamente, estamos vivendo a Hora de Ruminantes. Tirar a boiada daí. Eu fechava os olhos e imaginava, poxa, o José J. Veiga está falando de Corumbá, de Pirenópolis, cidade de Goiás. Sim. É mais ou menos isso? As 3 cidades da vivência dele em Goiás, né? Goiânia ele não viveu Sim. como visitante só. Né? E ele, engraçado, ele não misturava o meio literário com o meio familiar dele, não. Quando ele chegava aqui para um evento literário, ele cumpria a agenda literária, quando acabava o compromisso, aí é que ele ia procurar os parentes. Um dos amigos dele, muito próximos, que ele procurava depois, era o professor Gomes Filho, saudosa memória também, né? E esse acervo que fica lá no Sesc, na Rua 19, né, no centro? Tudo que me foi entregue. Que antes de vir para cá, uma bibliotecária de Minas Gerais, Dênia Diniz, ela me ajudou com isso, quando eu contei para ela o que tinha acontecido, assim, deixa que eu vou para o Rio, eu estava aposentada, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, pegou a menina dela de 12 anos, que hoje já tem 30, e foi com essa menina para lá, 30 não, estou exagerando, a menina tem uns 26 anos hoje, por aí, e foi com ela lá para o Rio de Janeiro e inventariou tudo, todas as peças, os cachimbos dele, os documentos, a carteira funcional, cartão de CPF, sabe? Tem uma carteira dele das seleções do Reader Digest, ali que a gente vê o nome verdadeiro dele, José Veiga, no CPF também. O J entra como uma partícula
numerológica. E quem inventou esse J aí, que eu confesso a minha ignorância, eu Alguns não sabia. achavam que era Jacinto, que era o sobrenome da mãe dele, que ele tivesse esse nome. Não tinha, porque quando a mãe se casou, isso ele contava também, o avô não queria que ela se casasse com o pai dele. E ela falou, se você casar com ela, com ele, eu não te considero mais minha filha. Falei, então eu também não vou usar seu nome. Tirou o sobrenome dela e ficou só Viga, né? E aí ele falou, não, o sobrenome da minha mãe era Jacinto. Ele olhou e falou, Jacinto não dá boa numerologia também. Mexeu daqui e dali e falou, o J dá, José J. Veiga. E ele não gostava que abreviassem JJ, sabe? E que nos perdoe os Jacinto, mas não daria um nome legal para... Não, também José Jacinto Veiga não soa bem, né? Um som não... E o J bateu bem, José J. Veiga, pronto, né? E quem quiser visitar, conhecer o acervo deles, aberto, vocês promovem palestras? Está dentro da biblioteca do SESC, para minha grande alegria. E ele enxugou bastante o acervo dele. Os livros dele não passam de 1.300, salvo engano, sabe? E agora tem muito papel, né? Muitos originais, a maquininha em que ele escreveu os primeiros livros, sabe? E você ficou com uma parte, tem até um objeto aqui que você trouxe, uma lembrança. Depois a gente vai dar um detalhe aqui. O que é isso aqui? É para cortar ali? Abrir envelope. A dona Clérida era artista plástica. Ela me deu junto com a mulher dele. Pouco depois da morte dela, ela me deu de presente os móveis de quarto deles, com um quadro que foi o trabalho de conclusão de curso dela, o TCC dela no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Tá lá em cima e esses móveis de quarto estão aonde? Quem dorme neles? Claro. Eu não ia abrir mão desse privilégio. Então... Agora, brincando aqui, será que o leito onde Veiga deitou te deu inspiração para alguma obra? Pode ser, viu? Não alcanço nunca a genialidade dele, né? Eu comentava com o Fausto agora há pouco, o José J. Veiga, certa vez vinha a Goiânia e me avisou da chegada, falou, eu vou te esperar no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, estava lá o Zé Fernandes. Aí o Zé Fernandes, não, eu vim buscá-lo porque eu quero que ele almoce lá em casa e tal, vamos para lá também. Fui para lá almoçar com eles e tal. E durante esse almoço surge a brincadeira, né? Você escreve, dizem que você escreve realismo fantástico, eu não estou concordando com isso, não. E ele falou para o Zé também, eu também não. Ele nunca discutiu isso, mas não gostava dessa escola, dessa linhagem que o coloca. Não é daquela linhagem, ele não se enquadrava, ele não se aceitava dentro daquela qualificação. O Zé falou assim, para mim o que você escreve é absurdo. Eu falei, isso! E a partir daí ele dizia que o crítico que melhor entendeu a obra dele foi o José Fernandes, que faleceu em 18, né? E ele vivia da literatura? Pelo lado diletante. Uma pergunta difícil no Brasil, né? Eu acho que não, porque talvez sim, você falou em 8 idiomas. Pelo que me consta, ele está em cerca de 18, 19 idiomas em cerca de 40 países. Certo? Traduzido. É o goiano que mais atravessou fronteiras, sem dúvida nenhuma. E certa vez houve uma discussãozinha aqui, quase que íntima, quase que familiar, em que mexeu com os brios do Bernardo Ellis, e o Bariani ainda falou uma coisa muito interessante. Mas, Bernardo, a culpa é sua, você não deu conta de ficar no Rio. Bernardo não conseguiu se adaptar ao Rio, não aceitou o Rio, sabe? E o Rio era o grande trampolim. Vamos fazer um intervalo, nós falamos sobre José J. Veiga. No próximo bloco eu queria falar com você sobre a obra dele. Sim. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com o jornalista, professor e escritor Luiz Aquino. Falamos sobre o grande goiano José J. Veiga, o escritor goiano que, segundo o próprio Aquino, mais atravessou fronteiras, mais traduzido em outros idiomas. Agora vamos falar da obra de José J. Veiga. Vamos falar do começo da vida literária dele, aos 44 anos, Os Cavalinhos de Platiplanto. Curiosamente é o primeiro livro dele que eu ganhei, né? Que é justamente o livro de estreia dele, Cavalinhos de Platiplantos, 1959. Esse livro foi apreciado nos originais pelo Guimarães Rosa e tem uma passagem interessante entre eles, que é a questão do prefácio, né?
Porque passado algum tempo ele ficou preocupado com aquilo e falou, o João não me devolve meus originais, será que meus contos estão tão ruins assim? Aí ele um dia falou, João, você não gostou e tal? O João falou, não, eu gostei muito, eu só não te entreguei ainda que estou com medo de você me pedir um prefácio, que eu não faço não gosto de prefácio, não, eu estava com medo de você escrever, eu também não gosto. Bom, tem essa passagem. Curiosamente, o livro saiu e ele ficou com vergonha de sair de casa. Foi agora, eu lancei esse livro, eu não estou seguro desse livro, e se a crítica não gostar, como é que eu fico? Tá, uma semana depois, a empregada dele chegou, falou, seu José, o senhor viu? O senhor está no jornal hoje, ó, chamada na capa e tal, que ele pega o jornal, era o Globo, e o Antônio Olinto, de quem eu me tornei grande amigo também depois, sabe, fez um prefácio para mim espontaneamente, eu achei uma delícia. Esse era da Academia da editora? Brasileira, Academia Brasileira de Letras. Antônio Olinto fez uma crítica do Cavalinhos de Platypus jogando o Zé lá nas grimpas, né? E o Zé aí tomou coragem, saiu de casa, isso ele me contou. Aí eu fui para a rua, estive na banca de jornal, o pessoal me reconheceu, eu, né? Achei bom e tal. Passou. Chega o Antônio Olinto dando uma palestra em Goiânia, contou uma passagem que foi no primeiro evento literário. Após isso, o Zé chegou para ele e falou assim, o senhor me salvou. Falei, como assim? Me deu vontade de morrer depois que eu lancei meu livro, ninguém falou nada, eu achei que eu tinha feito uma porcaria. Ele falou, eu nunca mais mexo com isso, não sei o que e tal. Quando eu pego o Globo, o senhor está elogiando meu livro, mas seu livro ficou muito bom e tal, ficaram amigos também. Tá. E o Olinto tentou levá-lo para a academia, mas ele não ia, ele relutava e não... Eu acho que ele era tão tímido que ele tinha medo de perder a eleição e ficar envergonhado. A academia se refere à Academia Brasileira de Letras. A Brasileira de Letras, Foi mais porque ele não quis, então. Porque não quis. E o Antônio Olinto falou uma coisa aqui nessa palestra, lá no Instituto Histórico e Geográfico. Para minha alegria, sou novo membro do Instituto Histórico, né? Oh, parabéns. Obrigado. E aí o Antônio Olinto disse assim que a literatura brasileira abre o século XX com Machado de Assis e fecha com José J. Veiga. Eu acho que isso aí é um título de honra para Goiás. Esse reconhecimento, poxa vida, comparar com Machado de Assis. Aí eu te pergunto, Goiás reconhece quem foi José J. Veiga? Mais ou menos, mais ou menos. Eu comentava hoje com a minha querida Maria Helena Cheim, que na própria família Veiga, Pirenópolis e Corumbá têm orgulho deles. São pessoas mais simples, não tem essa projeção tão grande como os Veiga de Goiás, que são a mesma família, porém, os Veiga de Goiás se escudam no outro valor veiguiano, que é Veiga Vale, né? Que sai de Pirenópolis, a casa em que ele nasceu existe na Rua Direita até hoje, em Pirenópolis. Vai para Goiás Velho, se casa com a filha do governador, deixa lá 2 troncos, né? Os Veiga Jardim e os Alencastro Veiga. Mas Vila Boa, eu não sei, embora ele tenha vivido lá 8 anos, dos 12 aos 20, não tem muita receptividade por ele, não faz referências a ele. Curiosamente, faz bastante para outro ícone goiano, que eu tenho grande orgulho de deter um pouquinho, o acervo dela é mínimo, é pouquíssima coisa, é Leodegária de Jesus, que nasceu na minha terra, Caldas Novas, né? Mas que viveu a adolescência na velha capital, né? E ela era, curiosamente, 12 dias mais velha que a Cora. E as duas se tornaram amigas de adolescência, foram amigas até a morte de Leodegária, sabe? Sim, recentemente nós até fizemos um TBC Memória justamente sobre a Leodegária, e a gente vê que a cidade de Goiás está resgatando investindo. Eu tentei em Caldas Novas, não consegui muito. Consegui que a Câmara concedesse uma comenda a Leodegária. Mas voltando ao José J. Veiga, o livro mais consagrado, mais famoso dele, com certeza é Hora dos Ruminantes, né? Eu até me preparando para essa entrevista, eu fiz a 3ª leitura, cada vez que eu leio esse livro, eu fico mais aficionado, né? Eu vou reler tudo, que tem bem uns 20 anos que eu não leio novidades. Fala de A Hora dos Ruminantes. É um livro dos anos, que época? Aqueles 50 e tanto? Começo dos anos 70, né? E pode ser lido hoje, fazendo muitas ilações, né? Dá para fazer. Eu senti As Horas dos Ruminantes em Caldas Novas, da década de 80 para 90, por aí, né? Estou sentindo A Hora dos Ruminantes em Pirenópolis, né? Com o advento de uma grande massa populacional nova, né? Pirenópolis, até pouco tempo atrás,
girava em torno de 20 a 25 mil habitantes. Hoje parece que já passa dos 40 mil, né? Caldas Novas já está com 90 para 100 mil habitantes. Como é que você classifica a Hora dos Ruminantes enquanto literatura? É realismo fantástico mesmo? Eu vou ficar com o José Fernandes. É absurdo. Quando você vê uma cidade sendo inundada primeiro por cães, aliás, primeiro por estranhos, né? Depois por cães e depois por bois, né? Eu ficava imaginando aquela cena do menino saindo para passar um recado ou para comprar o pão ou qualquer coisa, andando em cima de bois. Eu me imaginava menino, né? Saindo da janela da casa do meu avô na Rua Direita, em Pirenópolis, né? Andando em cima de bois para chegar até a padaria ou para dar um recado para uma tia um pouco mais distante, sabe? As cenas do Veiga são coisas realistas e caem no realismo absurdo, que é justamente isso. Como é que uma cidade se enche de bois a tal ponto que as pessoas, para sair de casa, tinham que andar sobre eles? E ele é um pouco cinematográfico. Muito. Né? O que significa aquela boiada? O que significa aquela cachorrada, né? E depois a gente vai cair na Sombra de Reis Barbudos também, que tem a mesma fantasia, a mesma alegoria. É uma coisa interessantíssima. Estamos até aqui com um exemplar da Sombra dos Reis Barbudos e que, assim como os outros aqui, tem dedicatória, né? Nos 4 livros que você trouxe aqui para a gente, tem a dedicatória do José J. Veiga. E outros livros dele que você aprecia, que não são tão famosos quanto estes? Olha, tem alguns tão interessantes, como o Almanac de Piumhi, é interessantíssimo, é mesmo um almanac, né? Na inspiração daqueles almanacs farmacêuticos lá, Beltrônico Fontoura, Capivarol, não sei o quê, mais ou menos aquilo. E ele vai colher o nome curioso de uma cidade do interior de Minas, né? Piumhi. É muito interessante. Outra também, ele tem uns contos... O óculos que caiu, mas não tem Depois problema eu pego, não tem problema, é só eu não pisar em cima dele. Outra coisa interessante é aquela cidade subterrânea, né, Manarairema, debaixo da montanha, aquele mundo de Vaza Barros, interessantíssima, de jogos e festas, que ele mexe assim com o espírito jovem, alguma coisa assim. Até tem uma frase dele com que eu não concordo, e eu puxei esse assunto com ele, só deu uma risada, não quis comentar comigo, que ele diz assim que o jogo de sinuca, ele não desenvolve nada nas pessoas, não sei o que e tal. Fiquei pensando, mas é claro que sim. Eu sou um péssimo jogador de sinuca, eu sei que eu tinha que desenvolver um pouco mais as minhas noções de geometria. E a percepção, a sensibilidade, né? Essa coisa de transmitir o que se passa no seu cérebro para os terminais nervosos da ponta das mãos e tal. A leveza de se cutucar alguma coisa. Quando eu falei isso com ele, ele deu uma risadinha, coçou a orelha de novo e mudou de assunto. Além de que jogar sinuca tem que ter uma cervejinha ou uma cachaçinha do lado, faltar, né? Não, e coisa que ele não abria mão. Senão não tem graça. Não abria mão. Se ele ganhasse uma garrafa de cachaça, ele não saía. Na intimidade, ele era um cara alegre, brincalhão, moleque. Ele levantava, dançava, sentava. A última vez que ele esteve aqui, lá em Pirenópolis, o nosso tempo está curtinho. 2 minutinhos. Ser bem rápido. A moça chegou com um tabuleiro desses de assar pão de queijo, assim, botou em cima da mesa e foi tirando um monte de xícaras que estavam em cima da mesa, de café e tal. E ele falou assim, como é que você tira essas xícaras daqui, menina? Eu vou lavar, Zé, tá tudo sujo e tal, mas você pegou a minha também? Mas a sua também tá suja, eu vou lavar. Mas a minha você pegou errada. Eu não estava tomando esse café preto aí, não. Eu estava tomando o meu café indiano, que é um café branco, era uma xícara que estava cheia de pinga. E a garrafa de pinga que ele tinha ganhado aquele dia já estava aqui. Com esse fato curioso e engraçado, a gente termina a nossa entrevista. Aqui eu gostaria de agradecer muito a sua participação, parabenizar por esse trabalho de preservar. Foi um momento excelente de recordar alguns momentos maravilhosos vividos com esse grande amigo, que foi uma grande inspiração para mim. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E além do mais, do convívio, né? Quanto tempo que a gente não batia um papo. Com certeza. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.